dia, tudo bem? Professor Wallace, o seu professor de Física. Pessoal, na aula passada, lembra que a gente viu alguns fenômenos relacionados à reflexão? Estudamos também os espelhos esféricos, né? Que era a aplicação dessa reflexão. Lembrando que a reflexão era todo o raio de luz que batia na superfície e voltava para o mesmo meio. Lembra? A refração é um fenômeno, pessoal, que ocorre de uma maneira diferente. Porque ela fala o seguinte, que quando o raio bate na superfície, né, esse raio passa dessa superfície. Quando isso acontece, quando o raio de luz incidir sobre a superfície e ele conseguir passar por essa superfície, esse fenômeno significa de refração. Significa que o raio de luz está sendo refratado, ou seja, ele está atravessando uma superfície no meio, tá bom? Quando isso acontece, existe também outros fatores. O que ocorre? O raio de luz modifica a sua direção, modifica o seu caminho. A velocidade da luz vai se modificar, tá bom? Quando um raio de luz ele incidir sobre uma superfície, então, raio de luz incidiu sobre a superfície, certo? Esse raio de luz, quando ele incide sobre a superfície, ele ativa uma reta que é chamada de reta normal. Se esse raio atravessa essa superfície, ele então vai modificar a sua velocidade, vai modificar a sua direção. Quando isso acontece, esse raio sofreu um fenômeno chamado de refração. Beleza? Então, ele vai se modificar a sua velocidade, ou seja, a sua direção. Tá? Então, portanto, esse raio de luz, quando atravessa uma superfície, ele é chamado de raio de luz refratado. Beleza? Então, portanto, o que ocorre? Quando um raio de luz incidir na superfície, ele vai fazer um ângulo que nós vamos chamar de ângulo de incidência, tá? Esse ângulo de incidência, ele vai fazer com a reta normal, tá bom? Quando ele atravessar essa superfície, da mesma maneira com a reta normal, ele vai fazer um outro ângulo, que é chamado de ângulo refratado, tá bom? Então, ângulo de incidência é relacionado ao raio de incidência. E o ângulo refratado é relacionado ao raio que foi refratado, tá bom? Raio refratado. Pessoal, a única questão que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: toda vez que um raio de luz ele incidir sobre uma superfície de forma perpendicular a essa superfície, esse raio não vai sofrer a refração, mas ele não vai ser o quê? A sua direção não vai mudar, tá bom? Toda vez que um raio de luz atingir uma superfície de uma maneira perpendicular, ele vai ser refratado, mas não vai ter mudança na sua direção, tá bom? Quando um raio de luz incide obliquamente, ou seja, fazendo um determinado ângulo, na superfície, ele vai ser refratado, mudando a sua posição, a sua direção. Quando ele incidir dessa maneira aqui, ok? Quando um raio de luz incidir dessa maneira aqui em uma superfície, ele vai continuar da mesma maneira, ele não vai sofrer mudança, tá bom? Vai sofrer a refração da luz, mas não vai sofrer mudança. Certinho, pessoal? A questão é, lembra que eu acabei de falar para vocês que quando um raio de luz ele atingir a superfície e ele passar por essa superfície, ele sofreu uma refração, ou seja, uma mudança na sua direção, ou seja, a velocidade da luz se alterou. Por qual motivo? Porque o que acontece? A luz, ela pode se propagar em todos os meios, lembra? Ele pode propagar em vários meios, mas cada meio que a luz se propaga, ela não tem a mesma velocidade em todos esses meios, tá? Então, por exemplo, se a luz vem aqui, geralmente a gente trabalha meios, o vácuo, o ar, a água, o vidro, o gelo, tá bom? São superfícies, são locais que dá pra gente perceber, como que a luz dá para se propagar. Então, geralmente nos exercícios, nós vamos trabalhar mais dos meios que seja da luz, do ar para água ou da água para o ar. Geralmente vai ser esses meios, tá bom? Então, um exemplo, o meio aqui, o ar, um primeiro meio, que a gente pode chamar, tá?
que é um dos meios onde a luz está se incidindo, e o outro meio, por exemplo, a água, tá bom? Ar e água sempre serão os meios que a gente vai fazer a nossa avaliação. Então, portanto, pessoal, toda vez que o raio de luz incidir sobre uma superfície e ele passar por essa superfície, ele está sofrendo o fenômeno da refração. Lembrando que na refração, ela vai haver mudança de direção, né? A sua direção vai mudar. Por que que isso acontece? Porque a luz, ela tem uma certa velocidade e ela modifica a sua velocidade para cada meio que ela passa, tá bom? Então, um exemplo, a velocidade máxima da luz, que a luz pode chegar, é essa velocidade aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ok? Essa é a velocidade máxima da luz e é a velocidade máxima de qualquer ente físico que existe, tá bom? Nada pode ultrapassar a velocidade da luz, conforme as teorias que nós temos atuais, tá bom? Então, portanto, lembrando, né, levando em consideração a velocidade da luz e os meios em que a luz pode se propagar, nós vamos tirar um outro conceito chamado de índice de refração. O que significa esse índice de refração? O índice de refração, ele mede, por exemplo, ele faz, na verdade, a comparação da velocidade da luz com outros meios em que a luz pode se propagar, tá bom? Então, toda vez que nós fazemos essa comparação da velocidade da luz, por exemplo, no meio principal, que é o vácuo, sempre a gente faz essa comparação do vácuo com qualquer outro meio que existe. Tá bom? Então, quando você faz essa comparação, você está medindo quem? O índice de refração. A quantidade de vezes que a luz no vácuo, que é a maior velocidade que pode ter, ela consegue ser maior do que aquele meio que está sendo analisado. Beleza? Então, portanto, o índice de refração absoluto, ele é medido como a velocidade da luz que nós temos, dividido pela velocidade da luz no meio que a gente está estudando. Essa velocidade da luz C aqui é a velocidade da luz no vácuo, que eu acabei de dizer para vocês, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou seja, 300 milhões de metros por segundo. Então, a cada segundo, a luz percorre 300 milhões de metros, beleza? Então, essa é a velocidade que nós temos para a luz, que é chamada no vácuo, o local onde é o limite que a luz pode percorrer. Beleza? Quando nós comparamos com outro meio, nós utilizamos esse outro V, que é a velocidade da luz no meio que nós estamos estudando. Por exemplo, pode ser a água, o ar, no gelo, em qualquer outro meio, sem ser o vácuo. Beleza? Então, o índice de refração absoluto é dado por quem? Velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio que está sendo estudado, ok? Então vamos lá, pessoal. Nós podemos também medir o índice de refração, né, de meios diferentes. Por exemplo, existem vários meios e cada meio tem o seu índice de refração. Então, se eu quero medir um índice relativo, né, de um meio em relação ao outro, por exemplo, a velocidade da luz no ar com a velocidade da luz no vidro, vou perceber qual desses dois meios, né, ele é mais refringente ou ele é menos refringente, tá bom? Então vamos lá, a gente vai ver como que a gente faz para encontrar o índice de refração relativo, que é dado como a comparação, né, dos índices de refração de cada meio, né, de um meio com o outro. Um exemplo, nós podemos comparar aqui a velocidade da luz no ar com a velocidade da luz no vidro, a velocidade da luz na água com a velocidade da luz no diamante, beleza? Então vamos aqui comigo. Índice de refração relativo é dado como? Ele é dado dessa maneira aqui, ó. N, né? Por exemplo, eu estou querendo comparar o meio A com o meio B, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o índice de refração do meio A e dividir pelo índice de refração do meio B. Quando eu faço isso, eu estou encontrando quem? O índice de refração relativo do índice do meio A em relação ao índice do meio B. Pego o índice de A e divido pelo índice de B. Se fosse ao contrário, se eu quisesse medir o índice de B em relação ao índice de A, aí eu colocava o B em cima, tá bom? Lembrando, pessoal, de novo, olha aqui uma tabelinha aqui, ó. Índice de refração
para vários meios diferentes. Olha aqui para você ver, ó. No vácuo, o índice de refração no vácuo vale 1, porque no vácuo tem ausência de matéria, tem ausência de partículas. Então a luz se propaga com a sua maior velocidade possível, tá bom? Se eu pegar aqui, ó, C dividido por C, não dá 1. Velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no vácuo é 1. Então é o maior índice possível, tá bom? Índice de refração absoluto, na verdade. Olha, o que eu posso comparar aqui, ó? No ar, a gente aproxima de 1, porque no ar, né, a gente coloca como se fosse no vácuo. É só uma hipótese, uma coisa hipotética. Geralmente os exercícios falam que o ar tem o mesmo índice de refração do vácuo. Caso não tenha, o próprio exercício vai te dar uma tabelinha disso, tá bom? O índice de refração na água vale 1,33, o índice de refração no vidro vale 1,51, no diamante 2,41. O que isso está querendo dizer? Se propaga no vácuo 1,33 vezes a mais do que na água. No vidro, 1,51 vezes a mais do que no vácuo. Então, essa é a comparação da velocidade da luz, né, em cada um desses meios, beleza? E cada meio que passa, né, a luz, ela anda um pouco mais devagar. Quanto mais refringente, quanto maior o seu índice de refração, mais refringente é o meio, ou seja, mais interação a luz tem com o meio. Se mais interação a luz tem com o meio, a sua velocidade naquele meio é menor. Mais difícil é para a luz atravessar esse meio, beleza? Então, pessoal, nós vamos relacionar a refração à lei de Snell-Descartes, beleza? Que estuda o fenômeno da refração, tá? Então, o que a lei de Snell-Descartes fala? Primeiro, nós temos aqui uma superfície e essa superfície ela está dividindo dois meios, né? Um meio 1 de um meio 2. Um meio que tem um índice de refração, né? Diferente do outro meio que tem um outro índice de refração. O que ocorre? Se um raio de luz, né, ele incidir sobre essa superfície, raio de luz que incidir sobre essa superfície, o que ocorre? Ele ativa, né, a reta normal a essa superfície, correto? E o que ele fala ainda? Se o raio de luz ele incide sobre a superfície, ele vai formar com a reta normal um ângulo que nós vamos chamar de ângulo de incidência, beleza? Ele vai incidir na superfície e vai formar um ângulo com a reta normal, né? Um ângulo chamado de ângulo de incidência. Quando esse raio de luz ele atravessar essa superfície, né? O que vai ocorrer aqui, ó? Quando ele atravessar essa superfície, ele vai modificar a sua, né, velocidade, o seu sentido. E ele vai formar com a reta normal um outro ângulo aqui, ó. O raio de luz vai ultrapassar a superfície e vai formar esse ângulo que nós vamos chamar de ângulo de refração, beleza? Ângulo R. Então, o que a lei de Snell-Descartes fala? Fala o seguinte, ó, que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo incidente tem que ser igual ao índice de refração 2 vezes o seno do ângulo refratado, tá bom? Índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo incidente tem que ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. Seno do ângulo que foi refratado. Beleza? Essa é a lei de Snell-Descartes. Pessoal, nós vamos fazer exercício disso aqui, vocês vão ver que é bem fácil, tá bom? Então, pessoal, vamos ver esse exemplo aqui. Olha aqui. Um raio de luz monocromática incide na superfície de separação entre dois meios transparentes de índice de refração N1 1,35 e N2 1,8, como mostrado na figura. Beleza? Pessoal, esses são os dados. Seno de 37 graus equivale a 0,6 e seno de 53 graus a 0,8.
Nessas condições, o valor aproximado do ângulo de refração será D. Gente, seguinte. Primeiramente, ele fala aqui, ó, luz monocromática, tá bom? Quando ele fala luz monocromática, é que é aquela luz que só tem apenas um comprimento de onda, ou seja, ela é de uma única cor, ou azul, ou vermelho, ou verde, ou amarela, ou alaranjada, beleza? Essa é a luz monocromática, tá? Seguinte, toda vez que falarmos, né, de índice de refração, o índice de refração, ele é adimensional, ele não tem dimensão, porque nós estamos dividindo velocidade com velocidade. Toda vez que isso acontece, nós cortamos as unidades. Então, o índice de refração é uma grandeza apenas de comparação, beleza? Então, vamos lá. O que ele fala aqui, ó? Nessas condições, o valor aproximado do ângulo de refração será de quanto? Que é esse ângulo aqui, ó. Então, temos aqui um raio de luz incidente, né? Incidindo na superfície, e ele é refratado, beleza? Aí ele quer saber qual que é o valor desse ângulo refratado aqui. Pessoal, o que a lei da refração fala? Fala o seguinte, que o ângulo incidente, ele é um ângulo que é feito com quem? Com a normal, tá? E o ângulo refratado também é feito com a normal. Essa reta aqui, ó, é a reta normal. Então, quando ele dá 37 graus, ele não está dando o ângulo incidente. Vai ser como a gente encontrar ele aqui, ó. Olha aqui para vocês verem, ó. Se eu sair daqui e andar até aqui, ó, esse ângulo todo tem um valor. Que valor é ele, ó? É um ângulo de 90 graus, não é isso? Então, se eu pegar aqui, ó, 37 mais o ângulo de incidência, isso aqui tem que dar quantos? 90 graus. Então, se eu quero saber apenas o valor do ângulo de incidência, eu vou pegar o 90, o 37 está aqui somando, passo para cá subtraindo, né? Então, vai ficar menos 37. Tira aí, ó, de 90 você tira 37, você vai ficar com quantos? 53 graus. Esse é seu ângulo de incidência, que é esse ângulo aqui, ó. O que ele quer encontrar? O ângulo refratado. Nós vamos utilizar a lei de Snell-Descartes, tá bom? Quem que era? O índice de refração no meio 1 vezes o seno do ângulo incidente tem que ser igual a quem? Ao índice de refração no meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. Beleza? N1 nós temos que vale quantos? 1,35. Substitui aqui, ó. Seno do ângulo incidente. O ângulo incidente vale quantos? 53. Então é seno de 53 graus igual a quem? Ao índice de refração do meio 2, que é o meio de baixo, que vale quantos? 1,8 vezes o seno do ângulo refratado, que nós não sabemos. Beleza? Esse valor aqui, ó, 1,35. O que o exercício fala aqui, ó? Seno de 53 graus. Seno de 53 graus vale quantos? 0,8, ó. Já está tabelado. Aí aqui fica 1,8 vezes o seno de R. Beleza? Aí, pessoal, multiplica esses dois aqui, ó, e passa 1,8 dividindo. Se você multiplicar 1,35 vezes 0,8, eu já fiz a conta aqui, deixa eu olhar aqui, ver quantos que fica. 1,08. Aí você passa 1,8 lá, ó, dividindo, você vai ficar com o seno do ângulo R, certo? Divide isso aqui, 1,08 por 1,8, quantos que dá? Aí você vai encontrar, ó, o seno do ângulo R, certo? Qual que é o valor dele? Deixa eu olhar aqui. 0,6. Esse é seu resultado. 0,6. Ó, o seno do ângulo R tem que ser igual a 0,6.
Vamos ver que valor que tem que dar 0,6? Ué, para ser 0,6, qual que tem que ser o valor do ângulo? 37 graus. Então quer dizer, ó, que o meu ângulo refratado, meu ângulo de refração, ele tem que ser igual a 37 graus. Beleza? Então você compara o seu resultado com o valor que ele deu aqui, ó. Porque 0,6 equivale a esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de 37 graus. Então, portanto, esse ângulo aqui, ó, tem que valer 37 graus. Beleza, pessoal? É isso aí. Leite, Snell, Descartes. Continuando aí, casos que a gente tem, por exemplo, de reflexão total. É quando a luz ela é totalmente refletida. Primeiramente, vamos ver uma situação aqui. A gente viu que, no início, que toda vez que um raio de luz, né, incidir sobre uma superfície, né, ele vai ativar a reta normal e depois que ele, né, incidir sobre essa superfície, o que vai acontecer? Ele, depois de ativar essa reta, ele pode passar pela superfície, onde ocorre a refração. Lembrando que toda vez que o raio for incidente, ele vai formar um ângulo com a normal, que é o ângulo de incidência. E toda vez que o raio for refratado, ele vai formar um ângulo com a normal, que é o ângulo refratado. Beleza? Pessoal, isso aqui está acontecendo e acontece toda hora no nosso dia a dia. Então, ó, só para vocês terem um exemplo. Temos a maioria dos meios que nós vamos trabalhar é a água ou o ar, beleza? Tanto pode acontecer de você verificar isso aqui, né? O efeito da refração do tipo assim, do ar para a água, quanto alguém que está dentro da água olhar para fora e olhar alguma coisa fora da água, tá bom? Então tem algumas questões aí que a gente vai analisar mais para frente. Mas a grande questão é que a reflexão, a refração, ela ocorre tanto de um meio quanto para o outro. O caminho que a luz percorre, né, de acordo com o princípio da reversibilidade, é o mesmo, tá? Então, esse aqui é um exemplo básico, mas vamos supor que, por exemplo, que você tem alguma coisa, não, uma fonte luminosa na água, né? E ela vai mandar seus raios para tudo quanto é lado, né? E os seus raios vão sair da água e vão sofrer refração, né? E vai mudar o seu caminho. Então vamos analisar um raio dessa nossa fonte luminosa. Olha aqui um exemplo. Toda vez que o raio, né, que for perpendicular à superfície, ele não vai sofrer desvio. Lembra? Ele não vai sofrer desvio. Então, se ele continuar nesse caminho, ele vai ultrapassar a nossa superfície sem sofrer nenhum tipo de desvio. Isso quando ele é perpendicular. Vamos supor um exemplo aqui. Você está nesse ponto, aí você manda, né, um raio de luz para ali, ó. Aí vem um raio de luz que sai da fonte e atinge a superfície bem aqui, ó. Beleza? Quando ele atingir a superfície, da mesma maneira, ó, ele vai ativar a reta normal, né? E ele vai ser refratado. Lembrando que, pessoal, todas as vezes que o ângulo for refratado, que mudar a sua velocidade, ou ele pode se afastar da reta normal, ou ele pode se aproximar da reta normal. Do que isso vai depender? Vai depender do índice de refração de cada meio. Vamos supor que o meu índice de refração no meio 2 é maior que o índice de refração do meio 1. O que acontece? Essa reta aqui, ó, o raio de refração, ele vai fazer o quê? Ele vai se aproximar
da normal. Por quê? Porque a velocidade vai ser menor aqui, ó. Então ele se aproxima. Quando o índice de refração do meio 2, no caso, for menor que a do meio 1, o que acontece? A luz aqui vai percorrer com mais rapidez. Então vai interagir menos, né, com a superfície. Então o raio refratado vai sofrer uma angulação maior, tá bom? Ele vai se afastar da normal, ok? Toda vez que o índice de refração for maior, a reta aproxima da normal. Se for menor, afasta, beleza? É isso que a gente vai ver aqui, ó. Então ele está saindo da água e indo para o ar. A água é um meio mais refringente que o ar. Então, portanto, se vir para o ar, o negocinho, o raio, ele vai sofrer uma maior deflexão aqui, ó, em relação ao normal. Beleza? Então, vamos supor aqui, ó, vimos que um raio, né, incidindo perpendicularmente à superfície, ele não sofre nenhuma deflexão. Mas ele vindo aqui, ó, sofreu. Vamos tirar mais um outro raio aqui, ó. Vamos passar mais um raio aqui. Esse raio vem aqui, ó, e sofre e incide de novo sobre a superfície. Aí ele vai, mais uma vez, né, ser refratado. Aí vem aqui, ó, e é refratado. Beleza? Diminui mais ainda seu ângulo, né, se afasta mais ainda da normal. E se eu passar outro raio aqui, ó, com angulação um pouco maior? O que vai acontecer aqui agora? Pessoal, dependendo da angulação que eu mando esse raio meu aqui para a superfície, o que acontece? Esse raio, ele não consegue ultrapassar da superfície. Ele vai ficar, ó, retido na própria superfície, ó. Tá bom? Ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Tá? Aí, passando aqui, ó, a reta normal, a gente vai chamar esse ângulo aqui, ó, ângulo L, tá? Que é o ângulo, como se fosse o ângulo de incidência. E ele não passou da superfície, ele ficou em cima da superfície. Se eu sair aqui, né, emitir mais um raio de luz, né, aqui, esse raio de luz, então, ele vai vir incidente aqui, vai bater na superfície, e pela angulação que ele for fazer aqui, ó, ele vai ficar na própria superfície, né? Ele não vai ser refratado para lá, ele vai ser refratado na própria superfície. Então aqui, ó, se você fizer a normal aqui, você vai perceber, vamos chamar esse ângulo aqui de L, tá? Mas, se a partir desse ângulo aqui agora, eu for analisar os outros raios que for bater na superfície, vou até fazer de azul. Se eu for analisar outros raios que for bater na superfície, olha aqui, ó. Esses raios de luz, eles vão bater na superfície e vai voltar, tá? Eles não vão continuar. E assim sucessivamente, todos os raios agora que eu mandar aqui, ó, eles vão bater na superfície e vão voltar. Se você fizer aqui, ó, né, a superfície normal, se você fizer aqui a reta normal, você vai perceber que esse ângulo aqui, ó, vamos chamar de ângulo θ, que esse ângulo aqui, ele sempre vai ser maior que esse. Então todos os ângulos que forem maior que esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo limite, chamado de ângulo limite, tá? Que é o ângulo L, todos os ângulos que forem maior que ele, vai sofrer uma reflexão. Todos os ângulos que forem maior que ele aqui, ó, vão ser uma reflexão. Por isso que isso aqui é chamado de reflexão total. Então existe uma equação, olha aqui, ó. Se a gente for utilizar a lei de Snell-Descartes, você vai chamar esse aqui meio 1, né, que é o meio que os raios estão incidindo, e em cima o meio 2, para onde que os raios vão. Beleza? Da onde que ele está saindo, né? Onde os raios estão saindo e onde os raios estão chegando, né? Estão chegando na superfície 2. Está saindo da água e chegando no ar. Beleza? Pessoal, é isso aqui que ocorre na fibra óptica. Por que que hoje em dia as internets da vida, os fios de telecomunicação, né, de hoje em dia, de tecnologias elevadas, utiliza como meio de transmissão
os fios de fibra óptica? Justamente por conta disso aqui, ó, por conta do estudo disso aqui. Porque que acontece? Um fio de fibra óptica, como que ele é formado? Ele é formado por essa parte aqui externa, que é chamado de capa, né? Que é feito lá de alguma coisa isolante e tal. E aqui dentro, né, são os fios, né, feitos de ligas metálicas bem produzidas, né, e tal, e que elas são ótimas condutoras. Então, ó, o que acontece? Quando o raio de luz é emitido aqui, ó, ele fica confinado dentro do próprio fio. Onde que ocorre? As comunicações, né, por pulsos luminosos, pulsos elétricos, são formadas dessa forma. Então, a diferença é que quando você faz essa comunicação aqui por fios de cobre, que era o anterior, acontecia muitos erros e demorava mais, a internet era mais lenta. Com a fibra ótica, os dados, as informações são passadas com muita facilidade, tá bom? Esse meio aqui, ó, é o núcleo e o meio, né, de fora é a casca. Olha aqui, ó, um exemplo de você ver um fio de fibra ótica por fora. Então, ó, cada pedacinho desse aqui, ó, é um fio rodeando, né, o nosso cabo de fibra ótica. Então os caras não mandam só um raio, não mandam só um pulso elétrico, manda milhares de pulsos elétricos. E esses pulsos eles não se interceptam um no outro, né? E o que acontece? Então é muito difícil vocês verem uma comunicação assim ter interferência. Muito difícil ter interferência. Porque essa comunicação aqui, ela é quase que perfeita. Ela vai, as telecomunicações lidar disso aqui como se fosse na velocidade da luz. Cada pulso nervoso é uma informação, né? Cada pulso elétrico é uma informação que é dado. Aí, né? Então, por exemplo, um pulso vale 1, dois pulsos vale um pulso vale 1, o não pulso vale 0. Então fica assim, ó, 0, 0, 0, 0, 1. Então, quando isso acontece, pessoal, tem uma máquina, né, que é chamada de máquina receptora, que capta esses sinais e transforma nisso que a gente consegue ver hoje nos computadores. Por exemplo, fazer imagens, fazer ligação, igual agora eu falando com vocês, vai ser tudo por essa maneira, porque eu vou mandar pela internet e vai chegar até vocês vão ver tudo isso pela internet. Então, ó, os cabos receptores que existem, né, os aparelhos receptores vão captar essas informações que eu estou passando aqui, vão codificar por meio desses, né, desses códigozinhos aí, e vai interpretar dessa maneira que vocês estão vendo no celular.